Eu e minha namorada sempre costumamos transar quieto, até porque, quase nunca estamos sozinhos em casa. Hoje, pela manhã, foi diferente. A gente tinha visto que todos estavam fora, então, rolou como rola quando estamos sozinhos, gemidos altos, palavrões eróticos, tapas fortes, e muito mais. Literalmente, somos dois animais transando. Assim que a gente terminou, eu fui ao banheiro, só de cueca, afinal, estávamos sozinhos em casa. Eu estava todo suado, com o cabelo todo molhado, e aquele cheiro de sexo parecia impregnado. Quando eu abro a porta, eu dou de cara com o pai dela, me olhando com uma espécie de arrependimento. Eu não sabia onde enfiar a minha cara, e nem por que ele estava ali, quando deveria ter saído para o trabalho. Ele apenas me olha e me dá um bom dia. Ele com certeza ouviu tudo o que fizemos. Eu quase morri no Disney World. Ok, então você sabe que existe essa lenda de que ninguém morre na Disneylândia? Não só soa ridículo, mas tenho certeza que a maioria de vocês que estão em tópicos mórbidos sabem que é uma mentira completa. Basicamente, quando as pessoas morrem em uma propriedade, a Disney faz com que os paramédicos ativem seus corações para que não estejam legalmente mortos, mas já estão com morte cerebral, provavelmente para nunca mais voltar à Terra dos vivos, e então são levados de avião fora da propriedade da Disney, e então eles param de acelerar o coração e os tiram de sua miséria. Se você pesquisar no Google, há uma lista abrangente de todas as mortes que já aconteceram em qualquer propriedade da Disney. E digamos que houve muito mais mortes no Parque da Flórida. Como isso me inclui? Deixe-me dizer-lhe. Meu pai foi funcionário da Disney World na Flórida durante a maior parte da minha vida. Infelizmente, ele foi demitido da Disney devido às restrições do Covid-19. Mas, de qualquer forma, durante a maior parte da minha infância, recebemos passes da Disney World por um preço mais baixo, pois eles dão, ou pelo menos costumavam dar, a seus funcionários para que eles trouxessem suas famílias com frequência. Então, algumas crianças têm eventos traumáticos na Disney, como ver um cara em uma maca, ou ser intimidado por um pato, ou lidar com um membro malvado do elenco, ou até mesmo andar no Splash Mountain. Mas eu? Não, eu apenas sou construído de forma diferente. Então, uma noite no parque, muitas vezes ficávamos até tarde por causa dos benefícios dos funcionários do meu pai, ou porque passávamos as férias lá quando tínhamos o dinheiro extra, e decidimos dar Big Thunder Mountain, o rolo de rolo com tema de faroeste montanha-russa à tarde da noite, porque é muito mais divertido montá-lo à noite. Eu estava sentado com minha mãe. Eu provavelmente pesava apenas 99 libras, e ela tinha um pouco mais de 200 libras, então isso significa dizer que a barra de colo não me cobria nada, estava meio pé de distância da minha pessoa. De qualquer forma, foi apenas um passeio normal comigo sendo arremessado um pouco mais do que o normal, mas eu tinha minhas mãos levantadas, então realmente não percebi a princípio. De qualquer forma, perto do final do passeio, há um mergulho repentino que acontece embaixo de algum tipo de estrutura de madeira. O mergulho acontece e, de repente, a gravidade, a força G, a barra, qualquer coisa que deveria ter me mantido para baixo, falha. Comecei a flutuar para cima, meu corpo começou a se forçar a ficar em pé quando comecei a pular para fora do meu assento. Parecia câmera lenta, acho que minha vida começou a passar um pouco diante dos meus olhos. Mas minha mãe me agarrou pelos quadris e teve que me puxar fisicamente de volta para o meu lugar. Eu segurei minha querida vida pelo resto do passeio e chorei. Eu realmente nunca superei isso, e eu realmente não gosto de montanhas russas desde então. Em uma nota menor, eu também me causei danos permanentes nos nervos do pescoço e costas montando a Space Mountain em uma visita diferente aos parques. Mas eu mal me lembro daquele evento além de gritar de dor por uns bons 20 minutos, e nenhum membro do elenco se incomodando em me ajudar. Eu realmente deveria processar, mas conhecendo seu histórico, a Disney venceria o processo judicial. Foda-se eles. Meu amigo é um canibal? Eu, uma mulher, 19 anos, tive esse amigo, um homem, 19 anos, que conheço há muitos anos, mas nunca fui próximo. Recentemente, voltando da universidade para o verão, voltei para casa e fiquei com meus pais. Não há muito o que fazer na minha cidade natal, exceto sair com os amigos e fumar a beber, então foi exatamente o que fiz.
Enquanto saía com meus amigos, encontrei o cara. Vou chamá-lo de Ricardo para o propósito dessa história. Ricardo sempre pareceu um cara tranquilo, típico rapaz de 19 anos que estuda administração, vivendo do dinheiro do papai por ser de família rica. Assim que nos reconectamos, desenvolvemos uma amizade mais próxima. Ele começou a hospedar na casa dele e eu e meus amigos íamos. Quando fumamos, ele frequentemente trazia à tona suas fantasias de matar e comer alguém. É claro que todos nós, estando chapados, apenas ríamos e considerávamos isso um humor chocante. No entanto, ele nunca ria enquanto fazia essas piadas que nós, meus amigos, concordamos que ele era muito assustador, mas atribuímos isso a ele apenas por estar muito chapado. Isso é até que eu comecei a sair com ele sozinha. Temos um pequeno grupo de amigos que sai quase todos os dias. Ricardo e eu ficamos acordados até tarde depois que todos saem, geralmente até o sol nascer, e foi assim que chegamos tão perto, porque seríamos apenas nós no final de a noite e ele me levaria para casa. Numa dessas noites estávamos com um grupo de amigos e decidimos que todos deveriam levar comida. Para contextualizar, estávamos na casa de Ricardo. 3 horas depois, quando todos nós já fomos embora, Ricardo começa a falar pela tangente sobre como seria arrancar os olhos de alguém. Ele começa a entrar em detalhes e meu outro amigo pediu que ele parasse de falar porque o estava deixando desconfortável. Todos estávamos com nojo pelos detalhes e linguajar usado. Ele sempre fazia isso, mas desta vez ele realmente entrou em detalhes, explicando as imagens, etc. Alguém mudou rapidamente de assunto e a noite continuou. Cerca de 1 hora depois, meu amigo e eu decidimos olhar a geladeira em busca de larica. Enquanto procuramos na geladeira por merda para comer, sinto alguém colocar o braço em volta do meu pescoço e sinto algo muito pesado fazendo pressão sobre ele, e quando olho para baixo, percebo que Ricardo está segurando uma faca no meu pescoço e segurando meu outro amigo com a outra mão livre. "O que vocês estão fazendo?" ele pergunta. Estávamos chapados, então, eu começo a rir e a concordar com o que pensei ser uma piada. Quando meu amigo e eu respondemos, percebo que ele ainda não havia puxado a faca do meu pescoço, e que na verdade a estava segurando mais perto, a ponto de começar a tossir. Felizmente a faca estava bastante cega, mas era ainda uma enorme faca de cozinha. Assim que percebo que ele não está me soltando, solto um grito, nada muito alto ou alarmante. Eu esperava que ele também presumisse que eu estava brincando. Ele então vai embora. A noite avança e rapidamente nos esquecemos do que aconteceu. Ricardo se oferece para levar meu amigo e eu para casa no final da noite, quando todos já tiverem ido embora. Meu amigo e eu não tínhamos carro nem dinheiro, então aceitamos. No caminho para casa, parado em um sinal vermelho, ele fez meu amigo sair e verificar se o carro estava danificado porque ele tinha visto algo bater enquanto dirigia. Nem meu amigo nem eu vimos isso, mas meu amigo saiu do carro mesmo assim e verificou. Ao tentar abrir a porta traseira para entrar no carro novamente, Ricardo a tranca. O sinal agora ficou verde e graças a Deus eram apenas 5 da manhã porque havia apenas 2 ou 3 outros carros por perto, mas todos começaram a apitar e desviar para não bater no carro ou no meu amigo. Enquanto meu amigo e eu gritamos para ele abrir a porta, ele dirige alguns centímetros para frente, colocando o pneu no pé do meu amigo. Ele então destranca a porta e observa meu amigo gritar com ele por estar preso sob o pneu. Olho para Ricardo e o vejo rindo histericamente dando ré para meu amigo entrar. Assim que voltamos para a estrada, ele começa a dirigir como um louco, o que não é incomum para ele, mas ele era muito mais imprudente naquele momento. Então, uma noite, fomos a uma festa juntos, voltamos para o carro para uma festa posterior, mas no caminho percebemos que havia sido cancelado. Ricardo então me perguntou se eu queria voltar para a casa dele, comer alguma coisa, assistir um filme e fumar. Ainda era muito cedo, então concordei sabendo que não iria dormir por um tempo. Nós paramos, ele me diz para ficar confortável e ele vai cozinhar um pouco de macarrão para nós, então eu sento, ligo um filme e espero. Ele volta com o macarrão e eu como quase tudo e alguns minutos depois do filme, começo a me sentir muito mal. Menciono isso para Ricardo e ele diz que provavelmente é porque eu bebi, mas só bebi muito pouco na festa, e eu não vomito ou sinto náuseas por causa do álcool em anos. Com o passar do tempo, vou me sentindo pior e praticamente imploro para ele me levar para casa. Ele se recusa porque está na casa dele, porém é a primeira vez que ele se recusa a me levar para casa. Neste ponto eu tenho uma sensação muito ruim. Eu tinha que sair de lá. Felizmente eu tinha algum dinheiro comigo, então pedi um táxi e fui para casa.
No táxi, a caminho de casa, comecei a vomitar pela janela por causa da dor que meu estômago estava sentindo. Chego em casa e simplesmente desmaio, mas não consigo dormir por causa da dor que sinto, então começo pensando em todas as vezes que ele mencionou o desejo de matar alguém e comê-lo. Ele sempre falava que comeria uma coxa de uma garota porque acredita que seria o mais suculento. Como ele só comeria uma menina e não um menino. Desde aquele dia, mantive distância, mas tenho lutado comigo mesma, perguntando internamente: fui envenenada ou apenas bebi demais? Ele é um psicopata ou apenas um pouco estranho? Eu realmente não sei, mas vou evitá-lo agora sempre que possível.